Você fica contando história triste para as pessoas, se lamentando, ninguém vai te ajudar. Deus não vai te ajudar para ficar com dó de você. Deus vai te ajudar quando você se posiciona. Ou seja, eu estou no deserto, mas eu não vou morrer de sede. Eu sei que eu não vou morar aqui. É só uma passagem. E Deus sabia que todas aquelas humilhações, toda aquela circunstância que eu estava vivendo, tudo aquilo que eu estava passando, era uma preparação para aquilo que eu tinha convicção. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, mundo! Para você que está me vendo agora, está começando mais um episódio do podcast Identidade. Você acabou de vir aqui de um episódio, né? Acabou de maratonar e eu disse para você que em 3 segundos meu próximo convidado já estaria aqui e ele já está aqui na minha frente. Sabe por quê? Porque euzinha aqui mesmo, sou a melhor pessoa para entregar os melhores cortes virais do podcast Identidade da Europa para você. Tá vendo esse coraçãozinho aqui? Clica nele, compartilha para no mínimo 3 amigos. Eu já te disse, né? Sou a melhor pessoa para entregar. Então, já compartilha, pega a pipoca aí, você vai aprender muito, porque eu já te disse, as pessoas que sentam aqui, elas são de verdade e têm muita bagagem para transbordar na sua vida. Então, pega o papel, a caneta para você aprender, assim como eu vou aprender também. Eu quero agradecer aqui ao meu espaço, meu patrocinador oficial, Instituto Empreendedor. Vocês sabem, né? Eu escolho o melhor local para estar aqui gravando os meus conteúdos, gravando meu podcast. Você que quer gravar um curso também. Aqui, além desse espaço de podcast, temos também auditório, temos salas de reuniões. Eu não vou falar tudo para você, porque eu quero que você venha aqui conhecer, tomar um café comigo aqui em Ameixoeira, no Lumiar. Instituto Empreendedor é o meu patrocinador oficial e também pode ser o seu. Vem ter uma conversa comigo. Gente, olha só, eu tô com uma pessoa que, graças a Deus, sobrou um tempo na agenda, porque o homem difícil, meu Deus do céu. Ainda bem, né? Graças a Deus eu falo que há tempo para todas as coisas, né? Porque agora chegou o tempo. E eu vou falar pouco. Como vocês sempre falam, eu falo demais, eu vou falar pouco dessa vez. Hoje eu estou recebendo um homem de fé, coragem e visão. É pastor presidente da Catedral do Avivamento em Portugal. A mesma igreja ligada ao renomado pastor Marco Feliciano. Ele é pai de 7 filhos. Não, é 6 filhos, tá, gente? Isso aqui é uma brincadeira pra vocês acharem, mas olha, é pai de nações mesmo. Casado, nascido no Rio de Janeiro, ele começou sua jornada como YouTube na área de imigração, ajudando milhares de brasileiros com informações valiosas sobre viver fora do país. Empresário há mais de 6 anos no ramo da construção civil, carrega uma história de superação inspiradora. Chegou a Portugal sem conhecer ninguém, apenas com um sonho. Só que eu não vou falar aqui, né? Não vou falar mais, vou deixar ele falar. Seja muito bem-vindo ao podcast Identidade, Pastor Rodrigo Sângelo. Deus te abençoe, Gislaine. É uma honra estar aqui. Amém. Fico feliz de poder participar desse momento com você. Tem sido uma pessoa iluminada, tem abençoado muitas pessoas. E, detalhe, influenciado positivamente muitas pessoas. Tem sido referência. Que Deus te abençoe. Fico feliz por Amém. ter lembrado de mim e ter conseguido um espaço aqui para me receber. Eu estava ansioso para participar aqui. Vou falar Uau. tudo e mais um pouco. Ai, é disso que eu gosto. Eu gosto de pessoas assim, que gostam de falar tudo e mais um pouco. Porque o tudo você já sabe, né? Imagina, mas o mais um pouco. É aí que está o É segredo, aqui, né? é exclusivo. Mas antes de tudo, pastor, eu quero saber quem é Rodrigo Sângelo. Qual é a sua real identidade? Rodrigo Sângelo é um pai de 7 filhos. Adotei mais um, então eu tenho 8, que é o Daniel que está aqui comigo hoje. Enfim, é uma pessoa que sempre lutou, sempre batalhou, com os princípios cristãos. Eu sempre procurei ser um bom filho, né? Filho do Gildo da Silva Santos, da Maria Auxiliadora, pessoas que foram maiores referências para mim, casado com a Mércia. E vim para Portugal com o sonho de poder proporcionar para minha família aquilo que eu não havia conseguido no Brasil. E de lá para cá, já vai fazer 8 anos que nós estamos aqui, e aqui
o Rodrigo Sângelo, ele passa por uma nova etapa na vida dele. E nós vamos falar sobre isso. Basicamente, é isso. É isso tudo, né? Porque 7 anos fora do seu país de origem 8 anos. é muita coisa. É muita bagagem, Foi né? é uma vida, né? É quase uma vida. Exato. E quando você não vem sozinho, a responsabilidade ela é muito maior. Porque toda tomada de decisão acaba Uma consequência. refletindo na sua família, desde a sua esposa, desde os seus filhos. Quando eu vim para Portugal, todos eram de menor. Ou seja, foi uma grande responsabilidade minha e da minha esposa. Louvo a Deus pela minha esposa, a pastora Messia, que sempre me apoiou com muita sabedoria, muita cautela, sempre esteve do meu lado. Eu acho que isso foi assim, uma das grandes vantagens que eu tive, ter minha esposa. Auxiliadora. Sim, de fato, ela foi uma Peça. é uma peça fundamental na minha vida. Que foi ele que realmente segurou nas suas mãos, que Sim. te encorajou, porque por muitas das vezes nós que viemos de um relacionamento, temos um relacionamento, por mais que você seja o homem e tenha ali a sua família, às vezes dá vontade de desistir. Claro. E se tem uma pessoa que te apoia, Define tudo, né? como é que foi para o senhor sair da sua zona de conforto e vir agora é só vocês e vocês? Assim, foi um desafio. Quando a gente fala sobre mudança, está relacionado com recomeço. Sim. Então, é um novo país, é um novo clima, é uma nova cultura. Enfim, tudo é novo, tudo é muito novo. E para mim foi um grande desafio, porque todas as decisões que eu tomava, eu tinha que pensar diretamente na minha família. Porque a gente é casca grossa. Sim. A gente, peço, Pode atender. eu peço, Pode atender. peço, Pode. peço desculpa, depois eu Aqui você pode tudo. É tudo e mais um pouco. Então, assim, nós estávamos Perdão. Na parte que é muito desafiador, é um recomeço. Então, aí o que acontece? Quando a gente vem para cá, a gente imagina que saindo de um país aonde você não tem poder de compra, Uhum. aonde você não tem segurança, Sim. aonde, ainda mais eu com o número de filhos, você não pode dar uma boa escola para os seus filhos. Então você sai de lá com um sonho de que eu vou chegar na Europa e vai ser tudo fácil. Expectativa A versus expectativa realidade. é muito grande porque é um país mais desenvolvido, a gente ouve muita coisa, que tem poder de compra, que tem segurança, boas escolas. Só que quando a gente chega aqui, é uma realidade diferente, Sim. sabe? O seu primeiro dia é uma realidade Sim. diferente. Você tem que se reinventar todos os dias. Só para você entender, desde o idioma, desde a cultura, desde o clima e adaptação dos seus filhos, principalmente na escola. Né? Tem aquela questão Xenofobia. porque você é brasileiro, tudo é novo. Não só o brasileiro passa por isso, ou angolano. Uhum. Enfim, para a gente acaba ouvindo certas coisas. Sim. Mas a esposa, querendo ou não, ela sofre uma pressão maior às vezes, né? Vindo do marido, vindo dos filhos e vendo, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Entende? Então, assim, é uma pressão muito grande. Se você não tiver alinhado com Deus, muitas pessoas voltam para trás e pode ter certeza que muitas pessoas não conseguem romper aqui em Portugal ou em qualquer outro país. Né? Nossa, e é tão importante quando você trouxe essa parte aí. Imigrar já é difícil, recomeçar com Deus, imagina sem Ele. Porque a maioria das pessoas, elas querem fazer a mudança, aí vem a emoção, o racional e tal, e faz essa parte da mudança, vende tudo, larga tudo e tal. E o senhor tinha sua base, como o senhor acabou de falar no início, filho de mãe, pai e tal. Alguém te apoiou? Você está vindo trazendo sua família toda. E ao olhar de nós brasileiros, fala assim: é louco! Tipo, ainda vai com a família toda. Alguém te apoiou nesses. Porque era um sonho, dar uma qualidade de vida melhor para sua família, trazer esposa e tudo isso. Para você fazer essa nova trajetória, esse novo recomeço? Sim, sim. Eu tenho duas pessoas que me apoiaram que são muito importantes nisso. Primeiro, minha esposa. Né? A minha esposa é aquela mulher que eu digo para ela, Messia, vamos
para Marte, vamos. Vamos para lá, vamos. Ela topa qualquer coisa. Ela acredita muito em mim, sabe? Então, ela sempre me apoiou. Que não basta você ser esforçado, você ser dedicado, se você não tiver uma pessoa que te apoie. Sim. Sabe? Às vezes, o apoio ele é fundamental. Basta a pessoa falar, eu acredito em você. Vai dar certo, eu confio em você. O Você vai apoio conseguir. na cabeça do senhor é só a questão da fala ou vem também em relação de atitude? Como é que é? Eu acho que Traduz, porque às vezes quem está vendo ali não entende muito o que é o apoio de uma mulher, o apoio de um homem. Só para ficar claro para os nossos ouvintes que estão assistindo. Eu tenho uma opinião, eu tenho um conceito, mas o senhor que já veio e teve o apoio, como é que é, na visão do senhor, o apoio é só no falar, não, eu te apoio, eu tô contigo e tal, ou tem que ter atitudes também? o apoio é um conjunto de coisas, né? Falar e estar junto, né? Porque a pessoa pode falar, eu te apoio, mas você vai na frente que depois eu vou. Então, o apoio, ele é algo completo. Tem que ser algo maciço. Boa. Eu tô contigo. Vamos vencer. Tá? Eu tô, mas eu vou. Mas eu vou. Não é só da boca, Não, então. tem que É ser- a fala, tem que é ser. a oração. A oração. Orar e com ação. É porque eu tô Uau. contigo. Tá comigo? Então, vamos trabalhar amanhã cedo. Não, esse tipo de trabalho eu não faço. Entendi. Eu cansei de ouvir pessoas. Então, assim, quando eu chego aqui em Portugal, quando eu já saio do Brasil com esse sonho, a gente já faz um alinhamento estando no Brasil. E falando sobre apoio também, a minha mãe foi uma peça fundamental, porque até para vir para o Brasil na altura, eu não tinha recurso financeiro. Nossa. Eu tinha acabado de perder o meu pai com câncer Meu no Brasil. Deus. E eu tive o privilégio, a oportunidade de cuidar do meu pai. Os seus últimos 6 meses de vida, tá, eu cuidei do meu pai. E sempre fui muito ligado com meu pai. E esses últimos 6 meses eu mudei de cidade, mudei para casa da minha mãe, se desfiz de tudo que eu tinha. Eu paralisei por completo a minha vida para tomar conta do meu pai. Dar banho, alimentar, Sim. cuidar, levar no hospital, enfim. 100% é isso. Com a perda do meu pai, foi uma dor muito grande que eu senti. Imagina, Muito figura grande, paterna, muito né? grande. Então, eu tive o sonho, falei para minha mãe, mãe, eu quero ir embora do Brasil. Eu quero ir para outro país. Você não queria mais ter aquele Não elo queria ali. estar ali naquele lugar. Eu tentei para os Estados Unidos, não consegui. Né, o visto negado. É até interessante isso, porque eu fui na entrevista e o senhor perguntou para mim. Puxa um pouco o microfone para o lado do senhor. Ele perguntou para mim, né, na entrevista com o cônsul, ele falou para mim assim, o senhor quer ir para os Estados Unidos? Eu falei, quero. O senhor quer ir trabalhar? Eu falei, não. O senhor quer o quê? Eu quero passear. Ok. O senhor é casado? Eu falei, sou. Estou vendo aqui que o senhor está vindo tirar o visto só. O senhor tem filho? E a gente sabe, não minta, porque eles pescam tudo. Exato. E você falou que não tinha? Sim, eu tenho. Aham. Você tem quantos filhos? Eu tenho 7. Você tem 7 filhos. Você tem 7 filhos, está tirando o visto sozinho, sua esposa não vai junto. E você quer ir passear? Entendi. Você quer ir passear. Muito obrigado. Negado. Negado. Aí eu já volto mais frustrado ainda. Mas o sonho não havia acabado. Eu falei, mãe, eu fiz uma pesquisa. Eu encontrei um país chamado Portugal. Existem alguns mecanismos lá que dá para se legalizar. E eu tenho orado muito a Deus, e Deus falou no meu coração que se a senhora me ajudar a ir para Portugal, eu vou para Portugal, vou vencer lá, tá? Em pouco tempo eu volto e vou abençoar a senhora. Me abençoar, mas o que você precisa? Vai, fala com a sua esposa e vai para Portugal. Eu falei, mas assim, eu não tenho dinheiro para ir, tá? Só tem o sonho. Mas eu tenho um sonho. Mas se a senhora vender a casa da senhora, olha só, a senhora vende a casa da senhora, aí a senhora me dá o dinheiro, aí eu compro a passagem com a Mércia e eu vou para Portugal. Quando eu chegar em Portugal, eu vou prosperar muito, mano. Prosperar muito lá. Porque lá é euro. Eu volto para o Brasil e compro outra casa para a senhora. A fé. Ela falou, olha, o seu plano é perfeito, perfeito. mas menos vender minha casa. Não! Meu Deus do céu, a segurança dela. Minha mãe foi orar. E Deus falou com ela. Sua mãe é a irmãzinha do Coque? A Coquinha, que Deus a tenha. Vou descansar Meu Deus. nos braços do nosso pai. Esse ano, perdi minha mãe esse ano aqui em Portugal. Minha mãe foi um exemplo de mulher para mim, muito determinada. Minha mãe falou, olha, eu orei.
E Deus falou no meu coração. Nossa, Ele vai colocar pessoas no teu caminho naqueles países. glória Então a você sim Deus. pode vender minha casa. Minha mãe vende a Uau. casa, vai fazer repartição, pega a parte dela e a minha parte, me dá todo o dinheiro. É claro que meus irmãos ficaram todos revoltados, Imagina. tá? E eu vim para Portugal, vim com a minha esposa, vim com as crianças, cheguei em Alcântara sem conhecer absolutamente ninguém. Ninguém, eu não conhecia um amigo, nada, ninguém. Veio com a visão. Com pouco dinheiro, mas com desejo ardente no meu coração e com muita fé. Eu sabia que Deus estava comigo, essa convicção. Só que todo começo é difícil. Nossa, ainda mais Então, quando não conhece ninguém. eu tentei alugar apartamento, não consegui. Tentei alugar casa, não consegui. Me pediram uma série de documentação. Foi passando uma semana. A hospedagem no hotel acabou. Nossa. A solução que eu encontrei foi orar a Deus, porque a grande parte do dinheiro naquela altura foi quase tudo na passagem, Nossa. tá? Foi passagem aí O para imóvel foi só para foi passagem. para 9 pessoas. E naquela altura, a gente não pesquisou para comprar a passagem online. Só Fomos foi na diretamente da agência. agência. Nossa, Ou seja, com quase 50 mil juro. reais. Meu Deus. Foi o dinheiro todo, quase. Meu Aí Deus. cheguei aqui com 3 mil, pouco, quase 4 mil euros. Para uma semana. Aí, hotel, com as crianças, com tudo. O Comida. dinheiro foi acabando. Aí eu tentei alugar, me pediram NIF, calção, cartão cidadão, eu não sabia. E detalhe, nessa altura não tinha youtuber aqui em Portugal. Tinha o Zuka, Tuga e uns outros aí que... Não tinha pessoas que davam voz. Não tinha. Sem informação, começou a bater o desespero no quarto pro quinto dia. Comecei a acordar às 5 da manhã. E Deus falou no meu coração: procura uma igreja. Tava desigrejado. Procura uma igreja. Uma semana aqui, sem ir na igreja. Desigrejado. Olha Não, como na é verdade- importante. Na verdade, uma semana aqui sem ir na igreja. Então, tava sim, desigrejado, porque é. você não tava em nenhuma igreja. Ou seja, Sim, na zona de conforto, cheguei, vou curtir o país. Sim, Então, o que a sim. maioria faz. Sem acesso a nenhuma igreja. Exato. Como é importante para você que está aí, é aquilo, você vai para a mudança, Deus prepara o novo. Sim. Né? Você tem um sonho, tá na direção de Deus, você veio com o direcionamento de Deus, mas chegou aqui, acomodou. Só que como você foi sensível à voz do Espírito Santo, e aí continue. Tem que ser sensível. Eu fui buscar, fui na igreja, falei: Mércia, procura uma igreja pra gente ir hoje no culto. Ela procurou, a gente foi. Quando eu cheguei na igreja, eu havia ligado pro pastor. Falei: pastor, eu quero estar com o senhor, vim do Brasil, com a minha família. Já estou aqui em Portugal tem 5 dias. E eu preciso apenas de uma orientação do senhor. Meu nome é Rodrigo Sângelo e eu vou aí com a minha família. Quando eu cheguei na igreja, o pastor estava pregando. Ele falou: acabou de chegar o irmão Rodrigo aí com a sua família. Como se fosse Aí eu cheguei, a recepção já... contei a história para ele toda, ele olhou pro pastor dele. Eu tive a honra agora de ter o aniversário de 1 ano agora da nossa igreja, da nossa sede, a Catedral do Avivamento, Assembleia de Deus. E eu tive a honra de o pastor que me acolheu estar lá, para me homenagear ele. Nossa, que lindo. Então, ele olhou para o outro e falou assim: ó, essa família está aqui. Ele até tem alguma quantia de dinheiro, mas não conseguiu nada para alugar, são crianças pequenas. Tem como a gente deixar ele morar em cima da igreja aqui? Meu Deus. Aí o outro falou: mas o senhor sabe, né? Já tive um problema. Não, como é que vai fazer com essa família? Aí eu morei 3 meses em cima de uma igreja, dentro de um cômodo, dentro da igreja, eu, minha esposa e as crianças. Foram 3 meses lá no meio do inverno. O espaço não era para aquilo, não tinha casa de banho em cima, no meio do inverno, era embaixo, enfim. Mas foi uma lição. E ali começa a história da família Sângelo em Portugal, morando esses 3 meses ali. O deserto, né? Foi o deserto ali. E como é que foi? E foi um deserto bom, no bom sentido. De aprendizado. De aprendizado, porque Tudo a gente tira alguma coisa. a gente teve que amadurecer muito rápido. E é aí que entra a maturidade. Eu digo a maturidade, você vai entender, a maturidade espiritual. Espiritual para acelerar o processo. Porque o espiritual é fundamental na nossa vida. A pessoa que, da mesma forma que a espiritualidade, ela vem para um lado positivo do Espírito Santo de Deus, que atua e nos induz a tomar decisões, tem os espíritos malignos também, que vêm fazer você desistir, vêm fazer o seu casamento acabar nesse país, vêm fazer você perder a calma, vêm fazer você entrar nos vícios. É uma luta constante. Sim. E naquele momento ali, eu percebi que era a mão de Deus na minha vida, me fazer morar naquela igreja. Era difícil tomar banho,
era difícil dormir, era difícil. Nós ficamos. Eu tenho uma foto, depois posso te mandar para você colocar no meio aí da edição. A gente, enfim, estava numa situação precária. Era muito mais frio dentro do que fora. Se a gente fosse para a rua, Era mais porque era um lugar muito úmido, sim. muito úmido. Então, mas eu louvo a Deus por aquilo que Aprendizado. A aconteceu com a gente. permissão. E eu fui um José. Eu caí dentro daquele lugar e Uhum. com as habilidades que Deus já havia me dado, o Espírito Santo, eu comecei a ajudar essa igreja começou a Uau. prosperar, a vencer, a romper. E um belo dia eu falei, olha, eu descobri que tem uma cidade no interior de Portugal chamada Leiria. Eu sei que tem arrendamento lá de 300 euros, 275 euros, eu vou para lá. Hoje nem mais tem isso. Não tem isso. Naquela altura, em 2017, os pastores falavam assim, não vai para Leiria. A gente quer que você fique aqui com a gente. Eu falei, mas não tem condição de ficar aqui. Não dá, aqui não dá. Não, mas a gente vai alugar um apartamento com você. Procura um que a gente vai ser seu fiador. Não queria mais abrir mão. Aí, o que acontece? Eu consegui um apartamento ali na Amadora, Uhum. na mina d'água, e eles foram meus fiadores. Uau. Foram meus fiadores. Glória a Deus. Porque você passa a ser uma referência. Uhum. Eu aprecio algo muito na vida de Jó, quando o Jó ele fala aqueles 3 códigos dele, que é principal na vida de qualquer pessoa, até na sua. Os principais códigos de Jó. Ele era um homem reto, Entendi. temente a Deus e que se desviava do mal. Então, quando você é uma pessoa reta, quando você é uma pessoa temente a Deus e uma pessoa que aprende a se desviar das conversas fiadas, da falsidade, do disse-me-disse, uma pessoa de caráter íntegra, as pessoas querem você por perto. Uhum. Então eles falam, não, Sângelo, não, pastor, o senhor tem que ficar com a gente aqui. Não quero O senhor perder. é uma pedra fundamental aqui na igreja, nos ajuda muito com as minhas ideias, com as minhas entregas, a minha esposa sempre estando ali, as minhas filhas também, todos envolvidos dentro da igreja. Então foi assim, algo muito bom. Resumindo, eu fiquei em Lisboa mais um ano e meio. Mais um ano e meio de luta. Porque o valor que eu recebia era o valor da renda. A minha esposa não conseguiu trabalhar porque era muita criança. O meu filho não podia trabalhar porque era de menor. Então ele teve que trabalhar o negro. O que o Pedro comprava era para comida, para luz, água e internet. O que eu recebia era para renda. Então foi um ano e meio de deserto, um ano e meio de cesta básica, um ano e meio de trabalhando como servente pedreiro, um ano e meio saindo de Babilônia, indo para Reboleira, depois pegando um metro, indo para o Rato, para pegar lá a cesta básica, voltar empurrando o carrinho. Um ano e meio indo em café, pedindo pão, enfim. Foram um ano e meio de muita luta, mas um ano e meio de fé, de alegria, porque mesmo na dificuldade, a gente estava feliz. Que esperança. A esperança estava com a gente. E é tão engraçado, não é engraçado, é você trazer a sua história, a sua bagagem, porque muitas pessoas não sabem. Olha como é aquele ditado que fala, olha a grama do vizinho, mas não olha a É. sua, né? Ou seja, lá é mais verde, porque imagina como que o emocional não ficou. Fica abalado. Porque você sai da sua terra, da sua zona de conforto, por um sonho e está morando num local vulnerável, né, muito frio, úmido, com crianças e ainda na dependência. Mas a dependência te faz você ficar mais forte. E lembrando que quando eu estava no Brasil, a gente tinha uma vida estável. Eu parei a minha vida Por causa do seu pai. Para cuidar totalmente para do seu cuidar do meu pai. pai, que ele ficou numa situação onde ele tinha que ter cuidados. Uhum, todos Meu os pai, dias. ele chegou a um ponto de respirar por um tubo dentro de casa. Ele se alimentava por um lado e defecava do outro, tudo aqui. Sonda. Então era tudo pelas sondas. Então eu tinha que estar ali Atenção. 100%. Não podia sair para longe. Eu tinha que estar ali. Sim. Então, assim, eu fiquei 100% ali dependente, sabe? E a gente ainda pensa que faltou alguma coisa, né? Sempre. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter Se feito mais, eu cobra, né? poderia ter feito mais. Se cobra. Mas, enfim, a Bíblia fala sobre honra. Né? Honra o teu pai e a tua mãe. Então, eu guardo isso comigo. Eu sabia que Deus estava me vendo, Deus estava observando. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde as coisas iriam mudar. Era apenas uma questão de tempo. Porque Deus não mostrou nunca para José o processo que ele ia passar, Não mesmo. mas mostrou os sonhos. Yes. E eu, como um bom sonhador, eu sempre falava para a Mércia, Mércia, calma que vai dar certo. Vou compartilhar uma coisa com você aqui. Muitas vezes, eu me lembro que eu ia no mercado,
mercado, ali pertinho da Amadora. Uhum. E eu ia no mercado e eu ficava com o telemóvel na mão. E a Mércia pegando as coisas e eu fazendo as coisas. Quem Mércia, nunca? isso não pode. Ó, isso pode. Sempre assim, sempre assim. E às vezes a gente ficava muito triste com isso e chegava a chorar nessas condições. Imagina. Mas um dia eu liberei uma palavra profética para minha esposa. Falei assim, olha, escuta o que eu estou te falando. Vai chegar um dia, aqui nesse país, que você vai entrar no mercado e você vai pegar tudo que você quiser, sem você olhar para o preço. Acredito que eu estou te falando. É apenas uma questão de tempo. Porque esse deserto vai passar, Mércia. E Deus vai nos honrar. Amém. A gente se emociona quando lembra dessas coisas. Né? É porque Fácil, você não. foi o profeta dentro da sua casa, né? Você foi o profeta porque ali você não estava sendo o homem, o provedor, mas você deu Sim. um basta. E quantas pessoas estão nessa situação que tem que Deus nos deu autoridade. Ou seja, nós temos que usar essa autoridade que Deus nos deu para nossa própria casa, o nosso primeiro ministério, o nosso lar. É. Então ali você usou disso, então chega, vai chegar um Porque tem hora momento que a gente tem que ser o sacerdote dentro de casa, né? e é na hora da dor. Da dor. E é Da dor. tão difícil. Meu Deus do E céu. assim continua a história do Rodrigo Sancho em Portugal. Eu pego um celular velho, começo a gravar vídeo, começo a compartilhar do meu sofrimento, das minhas dificuldades com o celular. E assim eu começo a história do youtuber Rodrigo Sancho. Depois de 1 ano e meio aqui em Portugal, eu descobri que eu estava do mesmo jeito. 1 ano e meio andando a pé, 1 ano e meio morando no mesmo lugar, 1 ano e meio sem poder fazer absolutamente nada. Aí eu tomo uma decisão. Falei, eu vou sair daqui, eu vou para o interior de Portugal. Quem sabe lá eu começo as coisas e eu tenho mais sorte no interior. Aí eu tinha um dilema. Se eu arrendasse um caminhão grande, não valia a pena, porque as coisas que eu tinha eram tão velhas que não valia a pena levar para o pra interior. Geladeira ganhei, sofá ganhei, cama ganhei, tudo eu Ai, tinha meu ganhado. Deus. Quase- Novo ciclo, pai. Quase 2 anos em Portugal. Tinha comprado um carrinho de 250 euros, fiquei um mês com ele, quebrou, vendi por 80. Gente, a gente ri hoje porque já passou pelo processo, tá? Aí- Porque quando tá na situação, é Depois- doído. Depois eu comprei o segundo carrinho de 650 euros, esse foi bênção na minha vida. Aí eu falei para a Mércia, vamos para o interior. E eu já fiz toda a pesquisa. Ela, sério? Eu falei, sério. É lá que está a qualidade de vida. Nós viemos para Portugal para o lugar errado. Como se diz, nós viemos para a capital. E Vamos não para o é interior, aqui. que lá é o lugar. Aí fui para o interior. Quando eu mudo para o interior, eu comecei tudo de novo. Nossa, Por quê? recomeçar. Não conhecia absolutamente ninguém, De novo, só que com aluguel, mais barato. com preço mais barato. Né? Eu me lembro que eu cheguei com dinheiro de pagar a renda, fazer compra, e os primeiros 30 dias, de novo, eu fui para as obras. Meu filho foi para as obras, e agora a Mércia conseguiu creche, a Mércia foi para limpeza. A Mércia com agora- problema de coluna sofreu muito no começo. Nossa, E começa a segunda etapa. Ou seja, eu passei por 2 imigrações em Portugal. meu Deus. A primeira quando eu cheguei, e depois de 2 anos aqui, eu tive que migrar. Agora, De novo. dentro do país, o interior. Aí, mesma coisa, cheguei lá, pedimos um cobertor, uma fila do lugar onde pegava roupa. Eu quero que isso. sabe? Eu só preciso que as pessoas entendam, porque hoje já passou essa fase, mas eu fico imaginando o psicológico de uma mãe. E o senhor vai poder acompanhar tudo isso, porque pra gente que tem Deus já por inteiro, tá ali na obediência, você tem fé, tem esperança, tem a paciência, mas como é que, agora eu só volto aí, como é que foi lidar com o emocional, com o psicológico de uma mãe de 7, e sendo que ela, muitas das vezes, não sentia, tipo, o que ela poderia fazer? Porque agora só me traz aí que ela tinha uma condição, né? Uma limitação na coluna. Por mais que ela quisesse apoiar mais na atitude, mas na fala ela apoiava. Como é que foi para vocês passar, não transmitir isso para a criança? Eu me lembro de muitas das vezes eu chorando. Eu ia no banheiro, botava a toalha na boca e chorava. Né? Aí, ó. Esse Chorava, é no escondido, chorava. no secreto. A Mércia sempre foi uma mulher de oração, sabe? Talvez você que está me ouvindo agora, você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa que já fez campanha, você é uma pessoa que já fez promessa, já fez de tudo, mas parece que você não está rompendo
vive sempre dentro desse ciclo. O segredo nosso foi oração. A oração é a maior ferramenta que Deus nos deu. Porque quando você ora, você se conecta diretamente com Deus. Uau. E no mundo espiritual, isso abre um portal. Porque a Bíblia diz que Deus, ele ouve a oração do justo. É onde eu volto para você o posicionamento de Jó. Você está entendendo? Jó. Então é assim, a única coisa que eu sabia era orar. Orar. E a fé. Porque a fé, além dela te fortalecer, ela faz você ver o que as outras pessoas não estão vendo. Consegue ver. Fala que você é louco. A fé. É doido. Então, assim, e uma das coisas que me machucou muito é quando eu chegava na igreja, ou eu chegava em outros lugares, é quando eu entrava com a minha esposa e via todos os filhos atrás, que era assim, Escada. e as pessoas não falavam nada. Só o olhar delas já falava tudo. Do julgamento. Depois de um tempo eu comecei a ficar com vergonha. Eu falava, mestre, você entra com 3, depois eu entro com o restante. Nossa. É, porque o olhar da pessoa já diz, Já mais um que matava, veio né? sofrer. Por que veio para cá com esse monte de filho? Para passar fome, para passar dificuldade. Meu Deus. Então, o segredo na vida de muitas pessoas é orar. Pensando nisso, não sei se você sabe, mas hoje eu sou o único pastor aqui na Europa que eu oro todos os dias. Já vai completar 1 ano. Esse é o segredo, oração. Mas Eu oro pegando o gancho, pastor, ora todos os dias na internet. na internet. Né? Porque Na internet. é isso sim. aí, para ficar bem Na claro, internet, né? no canal do pastor Rodrigo Santos. Eu oro todos os dias pela manhã e eu oro todos os dias pela parte da tarde. Justamente para que você, imigrante, para que você veio para cá com sonho, com uma determinação, você entenda que não tem sucesso sem processo. Você tem que passar pelo deserto. Não é comigo, não. Jacó passou pelo processo, Isaac passou pelo processo, Abraão passou pelo processo, José passou pelo processo. Homens fortes, mulheres fortes têm que passar pelo processo para saber até administrar o sucesso. Yes. E aí foi a nossa segunda etapa, interior de Portugal. E lá Deus, ele pela misericórdia, por intermédio da nossa oração, porque eu falei com a Mércia, Mércia, se a gente brigar, se a gente discutir, vai piorar. Vamos estar unidos, que a gente vai romper. Mas tá difícil, vai romper. Eu cheguei um momento e falei, sai do trabalho. Porque a minha esposa levantava da cama pela ponta do pé. E hoje eu vejo pessoas falando, pastor, eu não vim do Brasil para trabalhar disso. Não, eu não vou me rebaixar. Não, eu não. E eu ficava olhando para minha esposa e falei, Mércia, sai desse trabalho. Olha o seu estado. Se levanta. Ela levantava, às vezes, com muita dificuldade, até fazer um exercíciozinho, até começar a andar com aquela coluna ruim. Eu falei, sai. Não, mas eu vou fazer mais hora. Eu faço mais hora. O meu filho foi um grande guerreiro. O Pedro, naquela altura, já estava com 18 anos. Ia fazer 19. Ele pegava todo o ordenado, estava na minha mão. Pai, está aqui. Aí eu pegava 100 euros. Isso aqui é para você. E o meu restante. E foi nesse período que Deus ele se revelou para mim. Foi nesse período que eu, no meio desse deserto, dessa tempestade, que eu começo a entrar em propósito de oração com a minha esposa. Para mudar. E Deus ele vai, ele ouve a nossa oração e ele fala amém. Até vocês não desistiram, aqui começa uma nova etapa na sua vida. Meu Deus. Antes de entrar nessa nova etapa, qual foi a dor do passado que você acreditou que Deus usou como ponte para o seu propósito? Que agora vai começar a nova fase, que é onde você vai entender. A dor que mais marcou no passado. Que foi a ponte para o seu propósito hoje. Assim, uma das coisas que doeu muito para mim quando eu estava no Brasil, talvez que você está me vendo aí, você vai se identificar. O Brasil é assim, uma hora você está bem, outra hora você está lá embaixo. Uma hora você está mal. Uma hora você está bem, uma hora você está mal. Altos e baixos. Sabe, esses altos e baixos, essa gangorra. Oscilando. E quando o meu pai fica doente, que eu começo a ver a situação do meu pai de perto,
a carência da área da saúde para resolver o problema. Só para você ter uma noção. Teve um dia que eu chorei muito porque meu pai havia morrido e chegou a carta para ele fazer os exames que ele precisava. Meu Deus. Então, assim, como eu já tinha muito filho no Brasil e eu queria poder proporcionar uma escola, um curso de inglês, a gente nunca passou fome, meus filhos. Pelo contrário, eu sempre trabalhei muito. Mas com o número de filhos muito grande, você não consegue dar tudo para todos. Que eles Do querem. jeito que você você gostaria que de... você gostaria. Sim. Mas essa perda do meu pai, e essa coisa que me machucou se eu tivesse recurso, eu acho que talvez meu pai estaria comigo. Não sei se foi competência minha, se foi falta de determinação minha, sabe? Eu nunca fui muito bom na época para a escola, de me esforçar muito, sabe? De querer ir para a faculdade. Eu sempre fui uma pessoa voltada para o lado do empreendedor. Eu sempre empreendi. Com 9 anos, eu já era vendedor na rua, vendendo maçã do amor. Fui um dos melhores vendedores de maçã do amor da minha casa. Era só eu que minha mãe botava para roupa vender. Sempre fui um vendedor, né? Com 14 anos, para 15 anos, eu tinha montado uma mini locadora na minha casa. E de lá para cá, foi indo. Depois eu vendi frango assado, sabe? Depois eu montei ótica. Eu sempre fui um grande vendedor. Um visionário para a área do empreendimento. Mas essa... ambicioso, né? A dor que me marcou mesmo foi a perda repentina do meu pai com essa enfermidade, e eu sem poder pegar ele, levar para um lado, levar para o outro. Me senti ali. Falei, não, eu vou tirar a minha família daqui. Eu vou tirar. Aí eu comecei a pesquisar. Falei, existem lugares que têm qualidade de vida melhor. Nossa. Então, a dor do luto foi o que te fez Me impulsionou. Acordar, assim, para quem não queria viver aquilo ali que você se sentiu inútil, né? De não poder fazer nada. E a carência de hoje, a gente viver esse novo momento, a gente fala, pô, gostaria tanto que meu pai estivesse aqui. Vivendo junto. Vivendo junto comigo isso. Mas eu olhava para minha mãe e falei, mãe, o que eu não dei para o meu pai, eu vou dar para a senhora. E depois disso, pastor, como você disse, veio a nova etapa. Oraram muito. E como é que foi a resposta da oração para ver essa nova fase de... Passou a imigração, passou um pouco do deserto, porque as lutas não acabam, né? A própria Bíblia fala, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. O crente que não tiver luta, alguma coisa está errada aí, né? E como é que foi essa nova fase, essa nova etapa da vida de vocês? A gente nunca parou de orar. Nunca parou de buscar Deus. E nunca parou de buscar novos ambientes. Essa é a grande verdade, tá? Só para você parar para entender, nós vivemos em Lisboa, depois eu vivi no interior de Portugal, em Leiria, eu morei em Batalha, eu morei em Orem, onde eu comprei uma casa. Enfim, porque as pessoas são muito acomodadas. A oração tem que ter aquela questão da ação. Ou seja, não está dando certo aqui, eu vou tentar aqui. Não deu certo ontem, não desiste. Hoje vai dar certo. Então, você acredita que mudar de ambiência faz muita diferença para você alcançar o próximo nível? Com certeza. Tem pessoas que estão no mesmo lugar, tá vendo que não vai dar nada ali, mas ela criou uma dependência emocional das pessoas, do ambiente, que ela não consegue cortar esse cordão umbilical. Que era o que estava acontecendo na primeira fase. E porque detalhe, a igreja não queria te tirar dali, porque o senhor servia, claro que o sim. senhor era útil e tal, mas no financeiro e na qualidade de vida não te atendia. Eu entendi que mas eu tinha que o emocional, sim, o ego, né? Tipo, ali assim. Então, o mudar de ambiente, então, faz com que você também alcance os próximos níveis. Com certeza. Absoluta. E principalmente o ambiente espiritual. Está diretamente ligado com tudo que você faz. Essa mudança minha, essas mudanças minhas, fez toda a diferença na minha vida. E detalhe, sem perder tempo com pessoas que não iam agregar nada para mim. Não tinha como perder tempo. Pessoas sem fé. É porque nós somos o produto do meio, né? Sim. Tudo aquilo que você ouve, que você fala, que você vê. Se você está perto de uma pessoa negativa, você vai se tornar uma pessoa negativa. Se está perto de uma pessoa de fé, vai se tornar uma pessoa de fé. Mais ainda, vai ser inspirada, a pessoa para falar com você, nossa, como você foi corajoso. Vim para cá com esse monte de filho, sabendo que o país está difícil. Vocês têm documento? Ainda não. Sem documento ainda. Nossa, olha, eu jamais aguentaria passar por isso que você está passando. E sua esposa, ela aguenta? A pessoa vai só te jogando para baixo. Ela faz de tudo para... Olha, sinceridade, se fosse eu, aí eu voltaria para o Brasil. Ah, não. Você está nas obras até hoje. Mas você trabalhava com as obras no Brasil? Não. E aqui? Olha, fico triste por você, hein? Eu imagino o quanto você...
Então, são situações que te jogam para baixo, Uhum. não te joga para cima, Em vez de te levar, sabe? te motivar. Então, às vezes, quando você fica contando história triste para as pessoas, se lamentando, ninguém vai te ajudar por isso. Deus não vai te ajudar porque ele está com dó de você. Deus vai te ajudar quando você se posiciona diante dele. Ou seja, eu estou no deserto, mas eu não vou morrer de sede, meu Deus. Porque eu sei que eu não vou morar aqui. É só uma passagem. Então eu sabia que todas aquelas humilhações, toda aquela circunstância que eu estava vivendo, tudo aquilo que eu estava passando, era uma preparação para aquilo que Deus tinha para mim. Eu tinha convicção disso. Agora, são poucos que permanecem. Eu vi muita gente embora. Eu vi muita gente desistir. Casal, pessoa que veio sozinha, não aguentou o peso, não aguentou a pressão. O psicológico não aguentou. O psicológico aqui, eu falo que ele é a parte que é mais afetada. Sim. Porque você, como o senhor disse no início, você vem sem família, sem amigos, sem ninguém, e começar, se você não tiver um emocional muito bem estruturado, muito bem preparado, que é Deus quem faz nós ficarmos assim, você realmente desiste. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do seu ministério, porque depois dessa etapa você estava já. Eu já sei que você continuou a congregar em alguma igreja por Sim. aí, né? Depois do desigrejado dos 5 dias, não ficou mais, porque Deus já trouxe resposta de orações aí, mesmo no deserto. E hoje o senhor é presidente de um dos pastores mais renomados, que eu era jovem ainda, ouvia das pregações dele, os louvores, ele deu uma de cantor, eu falo assim que deu uma de cantor, porque realmente ele canta também, e é muito bom, e eu gosto muito da mensagem dele, é um pastor inspirador, e hoje o senhor tá assim, o senhor carrega a imagem dele, né? E eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi receber essa transferência. Eu falo transferência de unção, né? Porque nem é tanto transferência de unção, é validação, né? Porque você foi validado por uma autoridade, além de ser uma autoridade espiritual, uma autoridade mesmo também, num país onde ele confiou, né? E sem. Eu conheço um pouco da história, mas eu gostaria que o senhor falasse para quem está nos ouvindo e entender como é que foi esse encontro, como é que foi esse destravar, esse desatar para cumprir a promessa de Deus. Pergunta, olha, bacana. O pastor Marco Feliciano, ele é um pai. Ele é um pai espiritual. Ele é um mentor. Ele é uma referência para mim e para milhões de pessoas no mundo todo. No mundo todo. Uhum. E estar com o pastor Marcos tem sido uma experiência para mim única. Única. Porque eu tive o privilégio de, quando o pastor Marcos veio aqui na Europa o ano passado, lembrando que o nosso ministério de Portugal, ele só tem um ano, completou um ano agora em outubro. Uhum. E quando eu conheci o pastor Marco Feliciano, não havia igreja aqui em Portugal. Eu, como influência, lembrando também, que depois eu quero voltar, que eu não me tornei... Primeiro, eu não estava pastoreando, tá? Nesse ministério. Eu fazia parte aqui dentro do país, com a logística, levando para o Algarve, trazendo para cá. E uma pessoa, um outro pastor, ele havia precisado de mim para alguma ajuda em algumas coisas. Sângelo, eu precisava disso, você pode fazer isso? Claro. Sângelo, você é uma pessoa que tem um coração para a obra de Deus, você pode fazer isso? Sempre, André. Tudo que você precisar nesse quesito aí, pode contar comigo. Então eu fui sempre ligado com ele nisso. Um belo dia o meu telefone toca. Ele falou, Sângelo, falei, fala, meu amigo, eu tenho algo para te falar. Você conhece o pastor Marco Feliciano? Eu falei, não. Claro que todo mundo conhece o pastor Marco Feliciano, é a maior referência do mundo. Viajou mais de Conheço, 100 amigo, mas não países, né? pessoalmente. Poxa. Aí ele falou, mano, o assessor dele me ligou e perguntou se eu conhecia alguém para dar suporte ao pastor aqui em Portugal. Ele é muito meu amigo, o assessor dele. E só veio um nome na minha cabeça, mano, o Sângelo, que é youtuber. Mano, você quer ficar 8 dias com o pastor Marco Feliciano? Ele grava os vídeos com você, você acompanha ele. Servindo. Eu falei, claro, servindo. De graça. De graça. Uau. Aí eu fui. Desses 8 dias viraram 30. Meu Deus. 30 dias viajando com o pastor por toda a Europa. Era o teste aí, né? Cada dia, cada palestra, cada pregação, cada dia do lado dele. Era algo novo que eu estava A vivenciando. mentoria já, hein? Meu Foi uma imersão espiritual.
Quando eu entro em casa, minha esposa falou: cadê o Rodrigo? Você saiu de um jeito e voltou de outro. Uau. Depois de 2 meses, eu tinha saído do interior, já estava morando aqui, do lado da Margem Sul. Já voltou de Depois, novo pra... depois de 4 meses, inauguramos a igreja. Meu E assim nasceu a Deus. igreja do dia para noite. Nossa. Hoje é uma reunião que está sempre cheia. Eu O já pastor fui lá e... carrega algo muito poderoso. E acredite, ande com pessoas que valem a pena. Ande com homens e mulheres de Deus. Eles carregam coisas sobrenaturais. E me perguntaram uma vez, o que acontece quando você anda com um pastor como Marco Feliciano? É só você olhar para os frutos. Você não precisa falar. Os resultados falam por si só. Yes. E se eu quero pegar o gancho dessa conversa, eu aqui em Portugal, não só em Portugal, na vida, eu falo que você pode ter um bom produto, mas se não tiver pessoas, não adianta você investir num bom produto. E eu queria trazer o gancho aqui. Como é importante. Eu lembro que eu falei para o senhor, você só serviu, depende do dinheiro. E o seu nome foi colocado à mesa. Ou seja, alguém lembrou do seu nome. Em algum momento que você o serviu, algum momento que você fez um serviço com excelência. E hoje que nós temos mais precioso, nós que somos do network, de conexões, é os nossos ativos. As pessoas não querem a gente porque a gente é, pelo que a gente tem. E o quanto é importante você fazer um trabalho com excelência sem querer nada em troca. Primeira coisa, quando você começa servindo a Deus, né? A pessoa que começa servindo a Deus, né? Salomão já disse que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, quando você teme, reverencia, quando você serve, reconhece a grandeza de Deus, você já está no caminho certo. Então, quando você começa a servir a Deus, obviamente, Deus, ele também... Com Deus é uma via de mão dupla, né? Uhum. Ora, eu te Ação. abençoo. Jejue, Ele já tem que eu para vou te nós, consagrar. né? Com Deus é assim. E me busca, que você vai me encontrar. Principalmente pela madrugada, sacrifício. 3 horas da manhã. Então, é assim, quando você começa a aprender que primeiro a coisa mais importante é buscar o reino de Deus e a sua justiça, você está servindo ao reino. Uhum. Automaticamente, as pessoas boas, elas querem estar perto de pessoas Boas. também. Se atrai coisas boas para você. Você vê, as más conversações corrompem os bons costumes. Yes. Né? Se anda com fofoqueiros, vai ser fofoqueiro. Seu nome vai estar nas mesas erradas. Né? Se anda com pessoas boas, você vai se qualificar cada vez mais e mais. Quando você busca o reino de Deus, presta atenção. Entenda, por favor, isso. Isso pode mudar a sua vida. Quando você entender que a vida é feita de prioridades, Deus, família e servir no templo, na igreja, como corpo de Cristo, sabe o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, vai chegar um dia que alguém vai estar numa mesa muito importante. E essa pessoa vai precisar de alguém. E o Espírito Santo de Deus, ele vai soprar o seu nome na cabeça dessa pessoa. E o seu telefone vai tocar. E essa pessoa vai falar a frase que falou para mim. Sângelo, eu estava aqui e me perguntaram sobre alguém. E o seu nome veio na minha cabeça. Deus vai fazer alguém lembrar de você quando você menos esperar. Certeza disso. Uau, meu Deus, que forte. É isso. Então, você vai sentar em mesa, só que eu tenho que te dar um recado para você. Você está preparado? Tem que estar preparado. Se não, Porque se você não estiver preparado para servir, se você não estiver preparado para aprender, você nunca vai poder ensinar. Porque nós queremos, papai tem para nos entregar, né? Para nos entregar, pronto. Mas será que nós realmente estamos preparados para o que nós oramos? Nós oramos. Tem que estar. Aí quando chega, nós não treinamos. O processo está aí. Porque o processo é um treino. Mas ninguém quer passar pelo processo, já quer chegar lá, quer ter o nome na mesa, quer ter o nome citado. Não vai. Tá Não. preparado? Você tem que estar preparado. E a preparação vem em vários aspectos, né? Você tem que ser uma pessoa que se dedique. Você tem que ser uma pessoa que sempre esteja se renovando, buscando novas oportunidades, não ficando acomodado. Se não sabe, pergunta. Se não sabe, tenta aprender. Se não sabe, seja humilde. Humilde para aprender. A humildade é a maior porta que existe na vida de qualquer pessoa aqui em Portugal. Yes. Não é vergonha você ser um
servente de pedreiro. Não é vergonha você ser um pintor. Não é vergonha você ser um faxineiro. Não é vergonha você ser chamado a senhora da limpeza. Não é vergonha você trabalhar numa clínica cuidando de idoso, limpando eles, dando banho. Não é vergonha. Você entrou, você chegou no país agora. Você tem que conquistar o seu espaço. A casa não é sua. Não importa o que vão falar para você ou deixar de falar. Só tem 2 tipos de pessoas nesse mundo. As pessoas que influenciam as outras e as pessoas que são influenciadas. Não dependa da aprovação de ninguém, principalmente a área emocional. Área emocional, sabe? Não vou fazer isso porque fulano não faz. Não se compare com as pessoas. Para mim, Deus tem uma coisa, para você, Deus tem outra coisa. Para mim, Deus me chamou para um ponto, para você, Deus te chamou para outro ponto. Mas de uma coisa eu tenho certeza, a sua hora vai chegar. Só aguarde que a sua hora vai chegar e Deus vai te honrar. Isso é fato. Meu Deus, eu quero pegar mais um gancho. Eu gosto de pegar os ganchos que ele traz aqui, vai me lembrando várias coisas. Eu achei tão importante eu trazer esse posicionamento, que quando você chega em uma casa que não é sua, você tem que sujeitar, Claro. né? Lógico, né? Eu não vou me submeter a, tipo, a isso, algumas coisas, algumas humilhações. Mas, ou seja, tem pessoas que chegam aqui com orgulho, com um ego, e porque é doutor no Brasil, porque é advogado, aqui você não é nada. Não. Você começou de novo. Eles não entendem Não, você abriu mão do isso. seu currículo no Brasil, que você começou de novo aqui. Explica isso, o pastor, por quê? Aqui as pessoas, eu já estou te falando por experiência que já aconteceu comigo, pessoas que tinham empresa e tal, e queriam ser o bambambam aqui, até chegar e falar para a pessoa, ei, aqui você tem que começar do zero, aqui você tem que ter o seu CPF, que é o seu NIF, aqui você tem que fazer a sua vida de novo, esquece o que você é no Brasil. Então, isso, eu gostaria que o senhor falasse para ficar bem claro, porque tem muitas pessoas que ainda têm o sonho de sair. O sonho, essa geração, né, só tá vindo, né? Cada pessoa quer qualidade de vida, quer segurança, é o que todo mundo busca. E eu sempre falo para as pessoas quando vêm me perguntar sobre isso, eu falo a realidade. Às vezes é só uma foto postada, mas o sacrifício e o recomeçar, que é essencial eles saberem, eles não gostam de ouvir e acham que a gente não quer que eles venham para cá. Então explica, o senhor que passou esses 6 anos, vou falar 8 já quase, né? Não, 8. Já tem 8 anos. 8 anos, Já né? 8 Já é cidadão já, tá, gente? 8 anos. Então, assim, que é esquecer, né? A primeira coisa é o seguinte, Quebra de orgulho. para você que é solteiro, você tem que entender que você vai começar do zero. Esquece amigo, esquece parente, porque a gente vê muitos casos, você chega na casa do parente e em pouco tempo acaba, às vezes, acabando a amizade mesmo, tá? Você quer uma atenção que você não vai ter, sabe? Você vai ter que ajudar nos afazeres da casa, enfim, você vai ter que fazer uma série de coisas. Olha pra aquela ali. Para quem? Para você, tá? Que é solteiro. Você não vai chegar aqui, você não vai alugar um apartamento. Primeiro que um apartamento hoje são 2 rendas, 2 calção. Até quem é casado tem uma dificuldade, né? Então, você vai ter que morar num quarto. Ah, mas eu não gosto de quarto compartilhado. Então você vem com muito dinheiro. Nossa. Acabou. Né? Já começa por aí. Já começou por aí. Você não tem plano de saúde, você não tem cartão aqui do país, você não tem os documentos necessários, se calhar você não tem nem o documento. Então é assim, a pessoa, ela quando chega em Portugal, ela tem que se preparar lá no Brasil. Para você que é casado, olha para sua esposa, olha nos olhos da sua esposa e diz para ela assim, meu amor, desculpa pessoal, você vai ter que, você vai precisar, se você, igual a minha esposa, ela trabalhou muito tempo de cuidadora de idoso, e por acaso ela gostava muito de, ela gostava muito de cuidar, quer dizer, ela gostava muito dos velhinhos, né? Ela tinha esse papel de gostar de velhinho, de gostar de idoso, ela gostava de conversar muito com eles, né? Só que esse trabalho maltratava muito ela, porque eram muitos leitos que ela tinha que levantar, limpar, dar banho, e ela era muito boa nisso, nesse tipo de trabalho. Então, o que aconteceu?
Isso começou a prejudicar muito ela, muito mesmo. Só que ela sabia das nossas necessidades. E quando nós saímos do Brasil, eu falei, Messia, olha, vai chegar dia em Portugal, a gente não sabe quem a gente vai enfrentar lá. Só que lá não tem um irmão, não tem um pai, não tem um primo, não tem um amigo. Então vai chegar dia que talvez a gente vai chorar, vai chegar dia que a gente vai passar dificuldade, vai passar problema. Você está comigo? Jogou a realidade. Vamos romper? Vamos romper. E o senhor que está ouvindo sabe que a sua esposa, se for para uma clínica, não vai. Eu conheço pessoa que ficou aqui 9 meses sem trabalhar. Nunca foi para uma clínica. Agora, imagine bem, eu tenho colaborador que já trabalhou comigo, que ele, um bom trabalhador, ia trabalhar comigo, porém, a esposa dele, ela não conseguiu se adaptar, enfrentou uma depressão. Além dele trabalhar todo dia na fábrica, quando chegava em casa, a esposa depressiva não fazia comida, chorando, querendo ir embora. Isso aconteceu em inúmeros casos. Outro, o marido sempre trabalhou no Brasil, chegou aqui a esposa que arrumou trabalho primeiro. Então é assim, você se conhece. Você está pronto para esse desafio? Você está pronto para pegar todo esse orgulho bobo e jogar de lado? Essa soberba? Pessoas com muito pouco, chegou aqui ontem, já vai falar com você com altivez. Não, por que isso? Porque no Brasil eu era... Esquece o Brasil, você está aqui agora. O que você foi lá. Você tem que fazer a sua história do que você vai se tornar aqui agora. E isso é só com o tempo. A não ser que você venha para cá com uma vida definida, com dinheiro, ser empreendedor. É diferente. Você mora onde você quer, você come o que você quer. E lembrando, o dinheiro acaba, tá? Então chega devagarzinho, conhece o lugar, tá bom? Porque tem pessoa que talvez não tenha o dinheiro que você tem, mas tem mais do que você. Experiência. O seu dinheiro acaba e a pessoa continua melhor que você aqui em Portugal. Essa é a verdade. Meu Deus. Tá acabando nosso tempo, gente. Olha, ele vai voltar aqui depois. Eu já sempre falei pra vocês que quem senta aqui uma vez, volta depois. Não adianta. 1 hora é muito pouco. Porque tem que deixar desejo pra E vocês. quando eu voltar aqui, eu vou falar como que o servente de pedreiro se tornou um empresário. Uau! Já tem Vou- até o tema já eu vou- chamada já. Vou falar dessa nova etapa da minha vida. Eu não sei se o senhor já disse, mas se disse, o que o senhor falaria para sua mãe que vendeu tudo para o senhor e acreditou nos seus sonhos se ela estivesse na sua frente agora? Minha mãe, eu vou falar o que eu falei no dia do enterro dela. Quando eu vendi as coisas da minha mãe, foi muito ruim, porque nós somos em 6 irmãos e todos os meus irmãos falaram que eu havia persuadido a minha mãe para fazer aquilo. Manipulado. E até um tempo atrás, quando minha mãe estava em vida, sempre comentaram isso. Porque você vendeu a casa da minha mãe, você tem a obrigação de cuidar dela, você tem isso. Depois que eu vendi a casa da minha mãe, eu voltei no Brasil e comprei uma casa nova para ela, à vista. Mobiliei toda a casa para ela. Isso aconteceu depois de 3 anos aqui em Portugal. Nossa, rápido. De lá para cá. Tudo que você imaginar, eu sempre cuidei da minha mãe. Paguei pessoas para cuidar da minha mãe. Tudo que você pode imaginar. Até o dia que a minha mãe faleceu agora, eu falei, não preciso de ninguém para nada para fazer. Não se preocupe. Já está tudo orientado. Amém. Minha mãe me honrou e eu honrei ela até o último momento de vida. E a palavra minha para minha mãe foi, porque foi muito dolorido. As pessoas não falavam na minha frente, tem que fazer isso para sua mãe. Fala com o Rodrigo, foi ele que vendeu a casa dela. Fala com o Rodrigo, foi ele que pegou o dinheiro da minha mãe. O Rodrigo que tem que resolver isso, o Rodrigo que tem que resolver aquilo. Graças a Deus. Porque no meio do meu percurso, Deus, ele mudou a minha história. Aleluia. Deus, ele mudou a minha história. Então a minha mãe viu eu rompendo, eu comprando a casa dela, eu comprando minha casa aqui. Ela me viu. Eu lembro para ela, falei, mãe, só lembra do pastor Marco Feliciano? Ela lembra. Falei, eu vou ficar 30 dias com ele agora. Meu filho, Mãe, o pastor foi embora. E eu comecei a fazer um culto lá no Montijo. A senhora vai lá conhecer. Meu filho. Mãe, sabe aquele cultinho? Sim, já estamos com a igreja, vamos inaugurar. Levei minha mãe na primeira inauguração. Levei na segunda inauguração. Falei, mãe, a senhora está vendo isso tudo aqui que está acontecendo? Gente, isso tudo que está acontecendo aqui foi porque um dia essa mulher, contra a vontade de todo mundo, vendeu a casa dela e colocou
e me deu o dinheiro para vir para Portugal. Então, tudo que a senhora está vendo aqui, mãe, é fruto da sua oração. É fruto da senhora. E a palavra que eu disse para minha mãe foi a semente. Uma semente numa terra fértil, minha filha, frutifica. Então, assim, a palavra que eu disse para minha mãe falaria hoje foi: mãe, muito obrigado. A senhora acreditou em mim. Uau. Quando todo mundo, ninguém acreditou em mim, a senhora foi lá e acreditou em mim. Isso é tão importante que sempre vai ter alguém que vai acreditar no seu sonho. Sempre vai ter alguém. Glória a Deus. Sempre vai ter Glória a alguém. Nem sempre é de perto. Não, nem sempre. E até os de perto são para nos destruir os nossos sonhos. É verdade. E Deus usa estranho. Nossa, Deus é forte. E agora, qual que é, se eu pudesse deixar uma frase que fosse para transformar a vida de uma pessoa que está nos ouvindo agora, qual seria? Porque eu já veio com uma transformação e, tipo, um processo que eu fiquei aqui mais na emoção das crianças, sabe? Porque eu sou mãe. E então, assim, eu também estou aqui há 6 anos. E então passar por um processo, sendo mãe, pai, tendo uma família, você larga tudo e tal, realmente é ter Deus por inteiro. Viver realmente na dependência dele. E como é que você deixaria para quem está te ouvindo aí uma palavra assim que inspire, onde te transformou, que se for por esse caminho é o que vai ter o resultado? Eu acho que você tem que perder o medo. Eu acho que o medo é a arma mais poderosa do diabo nas nossas vidas. O medo. O medo gera fracasso, depressão, opressão. Você se torna uma pessoa vulnerável, uma pessoa fragilizada. Você se torna vítima de tudo que acontece. Isso é o medo. Quando você consegue romper o medo, a gente sabe quando Deus ele chama Josué, ele diz: Josué, seja forte e corajoso. Por que ele falou aquilo? Porque Josué ele acompanhou Moisés por muito tempo. Ele viu muita coisa. Ele presenciou muita coisa. Ele passou por muito apuro do lado de Moisés. E quando Moisés morre, agora é a vez dele. E o medo pegou ele. Porque o medo pega a gente. Muita gente não rompeu até hoje por causa do medo. De não arriscar. Medo. O medo vai fazer você ficar no mesmo trabalho. O medo vai fazer os seus filhos padecer por causa do seu medo, você não tem coragem. Você não tem coragem de mudar. Você não tem coragem de fazer o que tem que ser feito. Esse é o problema. O medo te trava. Agora, quando você é forte. Tanto que Deus disse para Josué: Josué, tão somente seja forte e corajoso. Sabe por quê? Porque da mesma forma, da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então segura essa frase. Aquele que tem medo de perder o que tem, nunca vai alcançar o que deseja possuir. Pastor Sângelo, e o medo? Filho, vem com medo mesmo. Mas vem. Vem com medo, vem chorando. Vem do jeito que você quiser. Mas vem, que Deus vai te honrar. Em nome do Senhor Deus. Eita, que eu sinto Deus aqui, Glória meu Deus. Aleluia. E a Aleluia. última para acabar. Qual foi o momento mais marcante no seu ministério durante um ano agora na igreja? O momento mais marcante da minha vida foi que... Não, nesse um ano, quando você pegou a presidência. Aqui, em um ano, porque a igreja deu uma acelerada. Da igreja? Isso, exato, no Ministério do Avivamento, da Catedral do Avivamento. Aqui, nesse um ano, que teve agora, acabou de ter a inauguração, não é no seu ministério total, é aqui, que depois você rompeu tudo, tá com uma igreja enorme aqui, de um pastor renomado, que o seu veste a imagem dele, a camisa dele. Mas teve um momento marcante ali, que você falou assim, uau. Eu vou resumir isso assim. Primeiro que é um ministério que começou em 12 meses. Exato. Segundo que ter o pastor Marco Feliciano como um pai espiritual, para mim, foi um presente de Deus. Sim. Eu tive a oportunidade de, esse ano agora, ministrar na nossa catedral, no Brasil. Uau. Eu fui um dos pregadores, foi pastor Eliseu Rodrigues, foi o pastor Júnior Trovão e o pastor Rodrigo Sângelo, seu servo. E eu falei, meu pai, o senhor vai me colocar para ministrar junto com eles? Falou, eu vejo potencial em você. Amém. Deus é contigo, filhão. E eu tive a oportunidade de ficar,
Foi quase uma semana. Então o pastor viajou comigo, me mostrou onde toda a história dele, tudo que ele conta. Eu tive a oportunidade de ir no parlamento brasileiro. Ele me apresentou no parlamento, tem um vídeo no meu canal. Enfim, e o que Deus me surpreendeu é que quando Deus está com você, não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas falam, não importa o que o diabo articula, não importa quem se levanta, não importa absolutamente nada. Quando o seu momento chegar, você vai ver a mão de Deus, porque a mão de Deus, ela deixa marcas. Ou seja, o que me marcou foi um ano de ministério em Portugal. Nós inauguramos, foi dia 12, nós completamos um ano, 12 agora de outubro, e no dia 13 nós estávamos na cidade de Braga, inaugurando um templo lindo também, ou seja, um bebê que gerou outro bebê, uma mãe que gerou um bebê em menos de um ano, uma igreja linda também, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em um ano, nós inauguramos a primeira igreja e Deus tem feito coisas poderosas na vida de muitas pessoas. Glória a Deus. Isso me marca. É o fruto, né? É o fruto. O fruto. Os sinais seguirão aos que creem. Então, se você crê, se você acredita, você rompe. Nossa, gente do céu, olha só. Essa foi a minha conversa com o pastor Rodrigo Sângelo, que se a gente ficasse aqui, ia ficar, ó, tem muita coisa pra falar. Todinha, mas ele vai falar, vai ter vários outros episódios aqui, porque a gente tá agora expandindo agora para novos cenários, né, de programa ali na frente, então nós vamos fazer um talk, ele vai vir aqui para falar mais outras coisas. Mas, pastor, eu quero te agradecer, tá? Foi uma por honra. seu estar aqui, mas antes disso, faz seu pitch, onde te encontrar. Agora é só ver você vender seu peixe aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Como eu falei, não importa o momento que você esteja vivendo, a fase que você esteja enfrentando, o importante é que você está vivo. Você está vivo. Você está vivo, você tem força para recomeçar a hora que você quiser. E Deus colocou um projeto no meu coração de estar orando pela sua vida. Eu sempre tive um canal de imigração no YouTube, do Rodrigo Sângelo, mas Deus colocou um canal no meu coração, que é o canal da oração. Todos os dias eu estou orando por você. Eu sou o único pastor aqui na Europa que eu oro por você na internet todos os dias. É só colocar aí, Pastor Rodrigo Sângelo. Eu oro pela manhã e eu oro a parte da tarde. Todos os dias, de segunda a segunda, feriado, eu estou abençoando a sua vida, liberando uma palavra poderosa sobre você. Não desista, não se curve, não abandone os planos de Deus na sua vida, que Deus vai te honrar. Nós estamos ali no Montijo, né, na Catedral do Avivamento. Nós estamos lá toda segunda-feira, que é a segunda-feira da resposta, a segunda-feira mais esperada aqui da Margem Sul. O que Deus tem feito lá é coisa sobrenatural para você. Sexta-feira, às 20 horas. E domingo, o culto da família, o culto marcante para todas as famílias, para você estar comigo às 10 horas da manhã. Em Braga, estamos lá toda terça, quinta e domingo, no centro de Braga também. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Se inscreva no canal de oração, que você vai ver que você vai romper. A maior ferramenta que Deus te deu foi a oração. Ore, seja uma pessoa de oração. Tão humilde, gente, que ele nem falou que ele tem um podcast, tá? E detalhe, acompanhe o Identidade Podcast também, acompanhe. E logo, logo você vai no Sângelo Podcast. Vai ser um prazer, vai ser uma honra. Ai, obrigada. Vai ser uma honra. Fui convidada para ir pro Ela podcast. É uma mulher separada por Deus, uma mulher consagrada por Deus. Amém. Esse dom, sabe? Essa maneira de você se expressar. Amém. Ao mesmo tempo que você é uma pessoa muito sensível ao Espírito Santo de Deus, é uma graça. Amém. Então, minha amiga, não desista do seu dom. Deus vai te levar muito longe, onde você nem imagina ainda. Amém. Você está só no meio do processo. Você vai romper em nome de Jesus. E eu vou estar lá de pé para testemunhar o seu milagre. Eu pego, porque o que é meu é meu. Seu milagre vai ser tão grande que ele vai atravessar o oceano. Quem estiver lá do outro lado vai saber falar dele também. Amém. Em nome de Jesus. Glória Deus te a abençoe. Deus. Amém. Gente, olha, tô emocionada, já viram, né? Muita coisa. Gente, essa sala aqui, ó, é Deus o tempo todo. Que Glória tá a Deus. entendendo? A gente não tem nem vontade de sair daqui. Ele tem os compromissos dele. Então, eu tô indo embora, tá? Eu quero agradecer o senhor mais uma vez por ter tirado o seu tempo na sua agenda. Eu sei que é muito difícil para o senhor, que é pastor, tem a família, tem a empresa. Então, assim, conseguiu realmente
tá aqui me aguardar, que a gente estava em gravação também, aconteceu umas falhas técnicas aqui, mas acontece, né? O senhor é roxo, o senhor sabe. Então, quero agradecer mais uma vez por estar aqui falando um pouquinho, né, da sua história, um pouquinho de como que o senhor passou esse processo aqui. E o processo, eu falo, o aprendizado dele é contínuo. Todos os dias nós estamos aprendendo. Só que, para você que está aí, ambiência, tá? Onde você está e onde você quer chegar, isso é fundamental. A zona de conforto, realmente, a mudança, o recomeçar. Você quer recomeçar ou continuar na mesma vibe? Né? Quer continuar no mesmo lugar? Só que o recomeçar, ele tem que, como o pastor acabou de falar, você tem que não ter medo. O medo, ele te trava, ele te bloqueia. Se você continuar com esse medo, você não vai recomeçar, você não vai passar para o próximo nível, você não vai alcançar os seus objetivos, porque a profecia está aí, a promessa está aí, mas para ela se cumprir, você também tem que ter a ação. E foi o que ele fez. Ele saiu da zona de conforto, mudou, alguém acreditou no sonho dele, alguém investiu no sonho dele, ou seja, sonhou junto com ele, e vai ter pessoas também no meio do percurso, do processo, que também vai sonhar contigo, vai acreditar em você. Só que você tem que fazer o quê? Pegar essa pessoa que acreditou em você e agora eu vou. Aí é onde Deus nos prova, é onde Deus nos testa. Tá, o processo, você vai aguentar o processo, porque o que eu tenho pra você é maior. O que eu tenho para você é muito maior, mas você vai aprender a ser treinado, tem um coração ensinável, porque é assim, a pessoa que está aqui diante de mim é assim, foi assim. Ele entendeu que teria que ter um coração ensinável. Ele entendeu que para passar pelo processo e para onde ele está agora, ele tinha que aprender. Ele já tinha várias experiências, mas aprender para o maior que Deus tinha preparado. E eu quero dizer para você que também Deus tem algo maior para você, mas você precisa entender que o processo ele é doloroso, mas no final ele vale a pena. Tá bom? E eu tô indo porque o meu próximo convidado está chegando aqui a 3 segundos. Agora, tá vendo esse coraçãozinho aqui? Clica nele, compartilha para no mínimo 3 amigos, porque euzinho aqui, sou a melhor pessoa para entregar os melhores cortes do podcast Identidade para você. Eu estou indo, meu próximo candidato já tá chegando. Até a próxima. Tchau!